Eu vou dar um exemplo de algo que já aconteceu comigo. A gente fez uma viagem, eu e a Jéssica, e a gente chegou num local que era em Siena, na Itália. E aí era uma praça, eu não lembro agora o nome da praça, mas tinha. Tô com medo de pecar pelo excesso aqui, mas vou chutar por baixo. Uns 15, 10, 15 restaurantes. Por baixo isso, tá? Era a praça assim circular e em volta desse círculo cheio de restaurante. E aí você vai e olha no cardápio, tem lá mais ou menos o preço e o que tem. Aí você vai no próximo, vai no próximo, vai no próximo, vai no próximo. Antigamente o que as pessoas faziam? Se o lugar tá cheio, sinal que lá é bom. Não necessariamente. Eu tava num lugar turístico. Poderia estar cheio porque o preço era mais barato às vezes. Então, isso é algo que as pessoas faziam, mas tá contando meio que com a sorte. Porque a gente até tem essa impressão, pô, aquele lugar tá cheio, esse outro aqui tá vazio, aqui deve ser ruim. Não necessariamente. Às vezes lá tá cheio porque é barato, mas não entrega um serviço de qualidade. Como era um ponto turístico, todo dia tinha gente nova ali. Então, não dá para levar em consideração que o lugar tá cheio porque as pessoas sempre voltam ali. Não, tá cheio porque é ponto turístico. Uma coisa é um restaurante na sua cidade. Vamos supor, eu moro numa cidade onde não é tão turístico assim. Poxa, se o restaurante está cheio todo final de semana, significa que ele é bom, que os moradores estão indo lá. Os moradores da cidade, do bairro, estão indo lá. É diferente. Aí tudo bem, eu posso, opa, se tá cheio, ele deve ser bom. Eu posso meio que pensar dessa forma. Mas num local turístico, não dá. E aí, olha só, como que eu, a Jéssica e duas crianças, como que a gente iria encontrar nesse local o melhor restaurante? Eu não queria andar todos os pelo menos 10 a 15 restaurantes, olhando o cardápio, olhando o que tinha, e ainda assim eu não teria certeza da qualidade da comida, do atendimento, do tempo de preparo, se demorava ou não. E aí o que a gente fez? Pegou o celular, abriu o site, que mostra a avaliação de todos os estabelecimentos, e a gente colocou o nome dos restaurantes que a gente gostaria de comer, que tinha variedade, alguns era de restaurante de massas, frutos do mar, carne, então a gente escolheu ali mais ou menos o que cada um queria comer e começou a procurar nos restaurantes, né, pela internet, quais daqueles restaurantes eram bons. E olha só, a melhor lasanha que eu já comi foi nesse restaurante que a gente escolheu. A avaliação dele, se eu não me engano, era 4.2. Ele não estava cheio. Atenderam a gente de maneira super rápida. Porém, ele não era um restaurante logo na chegada da praça. Ele estava um pouco mais à direita. Então, o que que acontece? Eu acho que as pessoas entravam na praça e iam parando nos restaurantes mais próximos. E os das extremidades, e olha só, não é que é um lugar pior, nada disso, não. Era um círculo. A diferença é que ele estava mais distante da entrada da praça. E aí talvez por isso ele estava mais vazio. E não porque a comida era ruim. Porque foi a melhor lasanha que eu já comi. E aí a gente entrou no site, pesquisou, viu que a avaliação dele era muito boa. E aí foi isso mesmo que aconteceu. A gente sentou na mesa e a gente teve uma ótima experiência. E aí, graças à avaliação de pessoas que passaram anteriormente, eu consegui comer num lugar legal, pagar um preço justo e ele não estava cheio, a comida chegou super rápida. Então, eu estou trazendo algo para vocês aqui que eu utilizo, algo prático. Não é apenas teoria, e eu não vim só mostrar o passo a passo, eu vim te explicar por que que você precisa fazer isso. Se você não tinha olhado por esse lado ainda, desse benefício, entenda agora. Faz muito sentido olhar isso. Beleza? E aí, que é o jeito errado de você escolher um estabelecimento? Ao contrário do que eu acabei de falar. Você ir porque tem bastante gente lá. Nunca faça isso. Principalmente se for lugar turístico. Você pode se arrepender. Beleza? E aí, onde que a gente encontra isso? É através do Google. Se você vai no Google e digita o nome do estabelecimento, por que eu falo estabelecimento? Nesse exemplo que eu acabei de dar, é um restaurante. Só que isso serve para posto de gasolina, serve para supermercado,
padaria, mercearia, pizzaria, churrascaria, qualquer lugar que você for consumir alguma coisa, algum tipo de serviço, vai ter uma boa vai ter lá a forma de você ver essas avaliações. Pousada, hotel. Tem como quando você vai reservar um hotel, tem lá, o hotel é 5 estrelas, né? Mas será que é mesmo? Tem gente que bota, né? Tem donos de hotéis que coloca até embaixo do nome do hotel, hotel 3 estrelas ou hotel 4 estrelas. Mas será que é mesmo? Por essas avaliações a gente consegue ver se são 5, 4, 3 estrelas. Porque é assim que são as avaliações, de 1 a 5 estrelas. E detalhe, não são apenas as estrelinhas que você vai ver. Você vai ver também comentários de pessoas que foram até aqueles locais. E aí, como eu disse, serve para praticamente tudo, até para locação de veículo. Serviços de maneira geral. As empresas estão cada vez mais preocupadas com essas avaliações, então elas estão indo, colocando os estabelecimentos delas no Google para que as pessoas possam avaliar. E aí, se as pessoas colocam para avaliação, elas também fazem o quê? Elas respondem os comentários, elas acompanham aquilo ali que está acontecendo, até mesmo para melhorar. Uma coisa que é importante a gente levar em consideração é que a gente tem que ter discernimento na hora de analisar as avaliações. Porque tem gente que acorda de mau humor, vai lá e reclama de tudo. Vai num restaurante e vai falar que o restaurante é péssimo. Esse restaurante é horrível, a comida é ruim, me atenderam mal. E às vezes, a pessoa só estava de mau humor, sabe? Tem gente que leva para esse lado. O garçom fez uma brincadeira, a pessoa não gostou. Ou a comida tava com alguma coisinha que a pessoa não gostou e ao invés dela só falar, você poderia resolver isso daqui pra mim? Tirar isso daqui ou colocar isso? Um pouquinho mais, sei lá, de sal, trazer um limão? Não, a pessoa prefere ignorar aquilo dali, fazer a refeição dela e depois ir lá e meter o pau, né? E a gente fala, vai meter o pau no fulano e reclamar. E não precisa disso. Você pode resolver as coisas de uma maneira amigável dentro do restaurante. Porém, se ainda assim o restaurante te tratou mal, não te passou, fez pouco caso daquela sua reclamação, daquele seu ponto daquilo que você comentou, aí você tem também essa ferramenta para avaliar. Beleza? Então o que eu estou querendo dizer aqui, deixar claro você vai ver comentários negativos por melhor que for o restaurante. Mas você tem que entender também qual a tratativa do restaurante. E você vai ver que muitos deles serão respondidos. Eu vou mostrar aqui depois um restaurante que eu fui, aqui onde eu estou morando, e a avaliação dele estava excelente, mas eu vi alguns comentários negativos. Eu fui ler para entender o que era aquilo. E aí tinham pessoas que a mesma pessoa estava reclamando há várias vezes. Tinha pessoas reclamando que a comida era isso, 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 aquilo, estava horrível. Só que comeu a comida toda ao invés de reclamar. Teve um caso que a moça até falou, poxa, a comida estava tão ruim, mas a senhora pediu até para levar para casa. Então, tem pessoas que são complicadas, a gente sabe.